Você chorou durante esses dias? Doeu no seu coração quando você ouviu de uma menina de 10 anos que estava sendo abusada desde os 6 e aos 10 anos fica grávida? Doeu, não foi? Como é que você conversou sobre isso lá na sua casa, com a sua família? O que você viu nas redes sociais? Qual foi sua reação? Raiva? Esse estuprador deveria morrer. Existe tratamento para isso? Existem respostas? Famílias disfuncionais, pessoas que estão sofrendo porque são adictos às drogas. Existe uma resposta, existe uma alternativa de vida para todo esse problema que nós estamos vendo agora? Esse nosso bate-papo aqui vai trazer luz bíblica para que nós possamos ter esperança, enxergar à luz da Bíblia o amor de Deus que pode trazer esperança para você neste momento. Está aqui conosco o pastor Marcos Risse, conhecido por muitos, né? Ele eu acho que já tem até no sobrenome, Marcos Antônio Risse Presídio. Não, porque ele é um presidiário. Mas porque ele só fala nisso, né, gente? O coração dele arde por trabalhar ali com aquelas pessoas que estão sofrendo também ali dentro daquele presídio. E nós vamos falar com ele agora. Pastor Marcos Antônio Risse, o que é exatamente a sua ação ministerial? Qual é o propósito, o objetivo do trabalho que você faz ali no presídio? Graça e paz do Senhor Jesus, pastor Ronaldo, Viviane, Mercedes, Felipe, a todos que estão nos assistindo neste momento. É um tema muito importante, quero parabenizar a igreja por nós sermos tão relevantes e entrarmos nesse assunto que chocou a todos nós, impactou, nos entristeceu. Estamos muito emotivos e estamos orando por essa família, principalmente por essa menina de 10 anos que sofreu essa violência, se eu não me engano, desde os 6 anos de idade. É algo terrível. Isso gera uma revolta compreensível da sociedade em relação ao estuprador, não é? Há muitas pessoas até que defendem a pena de morte. E muitas pessoas chegam até nós e perguntam qual a posição da igreja. Você que trabalha no presídio, aliás, pastor Ronaldo, você fez a brincadeira, né? Pastor Marcos, presídio. Algumas pessoas ligam para casa, cadê o pastor Marcos? Está no presídio. Leva até um choque, mas falam, não, ele está lá prestando assistência religiosa. Não, né? Outras pessoas perguntam, pastor Ronaldo, o que levou você a trabalhar nessa área? Pessoas cometeram crimes terríveis, pessoas dependentes químicos, pessoas que muitos querem distância e você está indo aonde eles estão. Então, primeiramente, a gente quer comunicar a todos, falar para a igreja de uma maneira especial, respondendo a esse debate, né, que o nosso trabalho como igreja, prestando assistência religiosa nos presídios, primeiramente, a Constituição garante essa assistência ao preso. Por quê? Porque a sociedade, até mesmo os poderes judiciários reconhecem que a ação religiosa no presídio beneficia no sentido de recuperar aquele preso. Algumas pessoas, pastor Ronaldo, perguntam para mim, mas o que vocês vão fazer lá? No que consiste a assistência religiosa dentro do presídio? Vocês vão lá passar a mão na cabeça de bandido? Não. Nós não vamos lá passar a mão na cabeça de quem cometeu crime. Nós vamos lá e confrontá-lo para levá-lo ao arrependimento, à reflexão. Hoje os sociólogos dizem que o presídio se tornou escola do crime. Alguns estão dizendo que agora é o escritório do crime organizado, porque através de lá muitos crimes são comandados e cometidos aqui fora. É uma realidade. Então, qual é o trabalho da assistência religiosa nos presídios? Então, primeiramente, não é passar a mão na cabeça do preso, é confrontá-lo com a palavra de Deus, que ele precisa se arrepender, que ele precisa mudar de vida, é gerar nele uma transformação de dentro para fora. A assistência religiosa trabalha na mente, no coração, na alma, porque como
O senhor mesmo disse, pastor Ronaldo, vivemos uma sociedade onde as famílias estão disfuncionais. Há muitos problemas dentro da família. Você que está nos assistindo, certamente você já tem conhecimento de conhecidos seus que estão passando por dificuldades na família. Em muitas igrejas, há muitas famílias que há vários tipos de problemas, de lutas, dependência química, dependência do álcool. E muito disso leva à violência, leva ao estupro, leva ao roubo, não é? Qual é o trabalho da assistência religiosa dentro do presídio? Através da palavra de Deus, levar a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo, como forma de transformação daquela pessoa. A Bíblia diz em Efésios 4, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. E assim, no caso do estuprador, do assassino, do traficante. Por quê, pastor Ronaldo? Porque hoje, na legislação nossa, não existe pena de morte. A pessoa que é condenada por um crime de tráfico, de homicídio, de estupro, ele vai para a cadeia. E a gente bem sabe que ele vai ficar pouco tempo. Não é? Ele não existe prisão perpétua. Por mais que ele pegue muitos anos de cadeia, há muitos benefícios e ele sai cumprindo alguns anos de pena. Ele vai voltar para a sociedade. Às vezes ele vai voltar até para dentro da família onde aconteceu crimes. Então o nosso papel é fazer com que aquela pessoa saia do presídio melhor e não pior. Porque todos sabem, isso é fato, que a pessoa que comete um crime e vai para o presídio, ele sai pior e não melhor. Há muitos relatos, há muitas biografias, TCCs, que diz que o sistema penitenciário está falido. Nós não temos dinheiro para as escolas, para os postos de saúde, que dirá para o sistema prisional. Então, o nosso papel é recuperar os presos. Nós temos muitos resultados. Hoje, há muitas pessoas que saíram do crime, saíram do tráfico, saíram da dependência química, cometeram crimes terríveis no passado, mas hoje estão recuperados, restaurados, restauraram o relacionamento familiar e principalmente estão na sociedade hoje, não trazendo prejuízo, mas trazendo benefício. E esse é o nosso papel. O nosso papel, então, fundamental, não é o benefício para o preso, mas para a sociedade. Mas para beneficiar a sociedade, nós precisamos primeiro atingir o preso, sem deixar, a igreja não deixa de também prestar assistência àqueles que necessitam, às vítimas, às crianças, às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Muito bem. Você percebe aí, agora, que existem outras alternativas, além de uma simples revolta que nos faz desejar a morte de alguém. Existe uma alternativa de vida. Existe uma alternativa de transformação. Existe uma alternativa para tornar essa sociedade a sociedade da graça de Deus, do amor de Jesus. Não é mesmo, Vivi? Vou te chamar assim, pode, né? Então a gente está aqui a gente está aqui em família, olha aí que beleza. Bom, ele falou de uma afetação social que a gente tem, é um problema sério, mas nós estamos trabalhando e buscando alternativa para que a gente restaure vidas, né? Mas você também faz um trabalho. E o próprio trabalho que você faz, talvez seja o próprio tema dessa nossa entrevista, uma alternativa de vida. Me fala um pouco. Obrigado, né? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Ronaldo, pastor Marcão, Mercedes, Felipe. Uma honra. Realmente é muito importante que a gente fale desse assunto nesse coletivo eclesiástico, né? na igreja, porque isso não está distante de nós, né? Então, o crime da violência sexual não acontece fora da igreja, mas ele acontece também dentro da igreja, né? Basta sermos pessoas. Eu sou Viviane Vaz, missionária da igreja também, e no projeto Nova Atende Vítimas de Abuso e Exploração Sexual, existe desde 2011, e nós fazemos um trabalho lá com duas frentes principais. Tá? A gente começou atendendo garotas de programa que desejavam sair da prostituição e precisavam de ajuda. Quando nós ouvimos as histórias delas, nós identificamos que elas tinham sofrido na infância. Então, o ato de vender o corpo começou lá atrás, lá na sua infância.
Então, a gente foi percebendo a necessidade de acolher na infância, nessa fase. Porque quando a gente trabalha essa criança no início da história dela, a gente consegue mudar o futuro dela. Sim, sim. Né? Então, conforme foi tendo o projeto nesses atendimentos, a gente foi percebendo o quão é importante a gente atender a criança que sofreu violência sexual. E aí, não que a gente não atenda mais garotas de programa, a gente atende toda e qualquer pessoa que tenha sofrido violência sexual, e violência sexual muitas vezes não inclui violência, muitas vezes é com carinho, com afeto, com a desculpa de se aproveitar da criança. Né? E a gente atende lá histórias terríveis, pastor, assim, de filmes de terror, sabe? Filmes de terror mesmo. E vem uma demanda muito grande, né? Nós temos parceria aí com os órgãos da rede pública que enviam os casos para nós. Né? E um outro ponto que a gente faz lá, né, além desse tratamento para a vítima de abuso, e é um tratamento não só para ela, mas para a família, porque muitas vezes essa mãe, ou porque ela precisa, já é uma família disfuncional, ela precisa de ajuda para cuidar desse caso. Por exemplo, já temos casos do próprio irmão abusar da irmã. Como é que uma mãe lida com isso? Então, essa mãe precisa de terapia. Essa mãe precisa de acompanhamento. Ela precisa entender como que ela vai lidar com essa família. Né? Então, a gente faz esse tratamento psicossocial com essas famílias. Nós atendemos hoje 27 famílias nesse atendimento psicossocial. Né? E também temos uma frente de trabalho que acontece desde 2017, que é o Maio Laranja, que é um trabalho de prevenção. Porque o que eu pensei? Não adianta eu ficar apagando incêndio, que eu nunca ia dar conta de atender todas as mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade, de exploração sexual, todas as crianças. Mas eu vi a importância de nós levantarmos a nossa voz nas escolas públicas, nas favelas, na televisão, na internet. Agora a gente está indo muito para a internet, falando sobre isso. Inclusive vai ter um curso aí. O que é esse curso? De cibersegurança, exatamente. A cibersegurança, ela também é preventiva, né? Evita que isso... preventiva. Sim. Porque tem acontecido muito em Campo Grande, crimes com pedófilos que tiram fotos de crianças e assediam as crianças na internet e tiram e vendem essas fotos. Então, assim, a internet hoje é um lugar de muita insegurança e de muitos perigos. Né? Então, nós temos feito um trabalho de prevenção. Né? Então, trabalhar, falar, porque essa criança, a exemplo dessa criança de 10 anos, talvez ninguém nunca ensinou a ela que aquela parte do corpo dela é íntima e que ela tem direito garantido por lei de pedir ajuda quando alguém toca nas partes íntimas dela ou tenta tocar. Sim, sim. Que ela, pela lei, ela é protegida, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente fala sobre isso de maneira lúdica, mas mostrando para ela que o corpo é dela e que ninguém mais pode tocar. E que quando alguém tentar tocar nela, ela pode pedir ajuda. Se ela não pode pedir ajuda na família, que ela peça na escola, que ela peça na igreja. Né? Eu creio que a igreja ela precisa ser um local seguro para uma criança vir, pedir ajuda e ter uma resposta. E alguém proteger essa criança. Né? Então, é muito importante que a gente leve essa educação para as crianças. Sim. E essa educação é tão importante que nós façamos embasados em princípios éticos cristãos, né? Porque a gente não está ensinando nenhuma criança a fazer sexo, ou isso ou aquilo, a gente não está falando de gênero, nós estamos falando de proteção, de autocuidado. E isso é muito importante que a gente ensine crianças e adolescentes. Pois é, Vivi, tendo em vista essa criança e esse adolescente, você conhece uma pessoa que está aqui na roda, né? Que é a Mercedes. Ela é nossa cúmplice nesse trabalho de proteção. E aí, Mercedes, conta um pouquinho. Como é que é o teu trabalho? Que projeto é esse? Qual que é o objetivo desse seu trabalho? Olá, prazer estar aqui nessa roda de conversa, desenvolvendo um assunto muito pertinente para os nossos dias, que é falar sobre família, falar sobre o indivíduo, sobre as mazelas da nossa sociedade e como nós podemos encontrar caminhos para que podemos acolher pessoas em momentos difíceis e anteciparmos, né, situações também. Eu desenvolvo o projeto Elas, que é um acolhimento, né, à mãe adolescente gestante ou à mãe adolescente que já tem mãe.
Eu tenho mãezinhas que têm 18 anos e já têm 3 filhos. Quando essas meninas mães, né? Essas mães, essas mulheres meninas, essa adolescente, porque ela não é uma menina, mas ela está em desenvolvimento, ela não é uma mulher ainda. Ela não é uma mulher porque ela não está plena, né? De saber da sua identidade, dos seus poderes, né? Da sua capacidade, né, de gestar a vida como mulher, como profissional, como companheira. Então, quando iniciamos esse projeto, foi tímido, com essa mãe de 18 anos com 3 filhos. O filho mais velho dela tinha 6 anos. Né? Ela estava para agora, eu estou entendendo direito. Ela tinha quantos anos? 18 anos. Sim, e o mais velho tinha quanto? 6 anos. Ixi, nem é bom fazer essa conta de quando ela ficou grávida. E isso, para mim, foi muito contagiante participar com ela, que ela estava gestante pela 3ª vez, sem companheiro, né, vivendo numa situação muito vulnerável social. E eu fui fazer uma visita para ela, e ali a gente começou um relacionamento, e daquele relacionamento ela me apresentou uma outra menina de 15 anos, e eu fui na casa dela, e depois ela trouxe uma amiga, e eu resolvi marcar um encontro, e ali nós começamos com 6 mães adolescentes, cada uma 18, a caçula 14 anos, gestante, e a outra já tinha um filhinho. E ali nós começamos a desenvolver rodas de conversa, falando sobre a identidade da mulher, a identidade feminina, a possibilidade que nós temos como mulher de gestar a nossa vida nos relacionamentos, né, com o outro, né, com o sexo oposto, um relacionamento, como a gente vai gestar a nossa vida profissional, né, as escolhas, elas ainda estão no momento que ainda não escolheram o que elas vão ser quando crescer. O que você pensou com profissão? Eu não sei, a maioria não finalizou o 2º grau, a maioria de famílias que, às vezes, eu moro só com o pai, ou então só com a mãe, ou então só com a avó, e um grande sofrimento, porque, naquele momento, o filho, né, em vez de vir para alavancar a vida, né, de um casal, alavancar o momento de alegria, ele vem assim com um peso, porque a criança em si, ela vem desprotegida. Ela já chega precisando de colo, ela precisa da amamentação, ela precisa do cuidado, né? Ela precisa de toda aquela segurança que uma mãe adolescente, mais amorosa, mais desejosa de ter aquela criança, ela ainda não está plena. Ela não está totalmente pronta para gestar 24 horas pelo resto da sua vida. Eu sou mãe, eu sou avó, né? Hoje, como avó, eu vejo como eu fui uma mãe, né, que precisou de muita orientação no cuidado dos meus filhos, porque eu também fui mãe muito jovem. Mas aquele já era um outro momento, né, que a mãe, a menina já era preparada muito rapidamente para o casamento, para o relacionamento, para ter filhos. Então, no momento de hoje, às vezes, num momento de muito amor, de muitos sonhos, você se entrega para uma pessoa que também é adolescente, que a maioria dos seus companheiros tem 16, 17, no máximo 19 anos, que ainda também está iniciando a vida, ainda não tem uma reservista, ele não pode arrumar um emprego naquele momento, porque ele tem que ser um menor aprendiz. Então, ele também está iniciando a vida dele. Então, qual que é a proposta do Projeto Elas nesse momento? Acolher essa mãe adolescente, caminhar com ela através dos nossos encontros, através das visitações, nós vemos como que está aquela situação naquele ambiente que ela se encontra, se ela está se desenvolvendo de maneira saudável, aquela família, a maioria das famílias, na primeira gestação da mãe adolescente, essa mãe ela ainda tem um acolhimento dos seus pais, dos seus familiares. Mas ela ainda, como ela está muito sonhadora de encontrar um grande amor, ela ainda desliza e às vezes vem o 2º filho, vem o 3º filho. Né? Então a maioria delas já está na 2ª gestação. E isso traz uma grande insegurança. Nós temos 2 mães que ano passado estavam morando embaixo da lona, lá no Noroeste. E isso, você chegar ali e fazer, elas têm toda aquela alegria. Que bom que você veio visitar, estou aqui tomando tereré. Quase que ela dá tereré para o bebê. Porque o que ela usa de alimento, ela também pode dar para o bebê, não é? Uhum. Então, a nossa proposta é participar junto com essa mãe adolescente.
a sua identidade como pessoa, como mulher, como cidadã, né, se preparar também para ter um relacionamento com o sexo oposto, como daí ela vai ser uma mãe. Porque você preparando a identidade dela, você ajudando ela a desenvolver a visão de mundo, ela também vai estar preparada para ser uma mãe amorosa, cuidadora, gestora de todos os momentos do ciclo dessa criança e fazendo que ela se transforme, aquele núcleo familiar se torne saudável e em desenvolvimento. Ela não pode, naquele momento, estagnar como adolescente, ficar imatura, porque aquelas crianças vão desenvolver daí no mesmo perfil que ela. E é onde a gente não vai conseguir ver a nossa sociedade desenvolver de maneira saudável. Então, a igreja, nesse momento, tem um papel fundamental, porque a igreja ela pode proporcionar o acolhimento, ela tem princípios, valores que vão amparar, vão ampliar a visão dessa mãe, acolher o coraçãozinho dela, que às vezes está ferido, que ela sonha com o projeto de Deus para a vida dela, que é ter uma família, ter um lugar, ter um lar para os seus filhos. Então, essa é a proposta do Projeto Elas. Temos aqui uma equipe de trabalho, né, desenvolvimento, dinâmica. Essa semana eu pensei, o nosso projeto precisa ser muito forte nesse momento, para não só para essas mães adolescentes, mas olhar para esses familiares e ver que eles também precisam de um olhar, de um cuidado. E essa é a proposta de todos nós que estamos aqui, né, como igreja. Realmente muito bom. Você percebe aí que o amor ele é prático, não é verdade? O amor ele é prático. Ele não é apenas alguma coisa de um romantismo sem sentido. O amor ele é prático. E o amor de Deus é aquele que se doa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Ele deu para justamente que Jesus entrasse em nós e entrasse na nossa vida para realmente transformar-nos em outra pessoa que não éramos antes de saber sobre a nossa real identidade nele. Bom, mas agora, então, já que a gente está entrando nesse assunto, quem melhor que o nosso pastor Felipe Breder, né? O nosso professor master na Escola do Discípulo. Felipe, ouvindo todas essas histórias aqui, uma teologia saudável, bíblica, ela está demonstrando que a graça de Deus pode alcançar ao mais degradado pecador e transformá-lo. E transformar muitas coisas ao seu redor também. É isso, Felipe? A graça de Deus faz isso, Felipe? Exatamente. E, olá a todos, né? Muito bom estar aqui, um privilégio conversar com vocês. Pastor Ronaldo, a verdade, e por mais que seja uma verdade bíblica, uma verdade ética, cristã, se ela não é acompanhada de amor, ela é demoníaca, eu vou dizer assim. Ela é a pior coisa que pode acontecer. A verdade sem amor. E nessa última semana, o que eu mais vi nas redes sociais, nas manifestações e tudo isso que aconteceu, foram pessoas dizendo até verdades, mas sem amor nenhum, né? Sem perceber a real situação do que aconteceu. Domingo passado, quando eu li a notícia, a primeira vez que eu vi a notícia foi no último domingo. Eu li a notícia, a menina de 10 anos e o que estava acontecendo, a minha única reação foi chorar. Foi lamentar o que aconteceu. É claro que como cristãos, e essa é a posição da nossa igreja, nós cremos na vida desde a sua concepção. Nós cremos que Deus planejou a vida desde o ventre da nossa mãe, como o salmista diz no capítulo 71, né? O Senhor me guardou, me cuidou desde o ventre da minha mãe. Nós cremos que a vida começa ali, que é uma vida, nós sabemos disso, mas a gente não pode usar um caso isolado desse, de uma menina que sofreu tanto e está sofrendo, para ser donos da verdade de uma maneira sem amor nenhum, né? O que essa menina precisa é de acolhimento, como a Mercedes estava falando, como a Viviane falou. O que ela precisa é de acolhimento, é de amor. E a única reação que eu tive foi de lamentar. Lamentar injustiças. Injustiças porque nós tínhamos um criminoso que estava impune. Parece que agora ele já foi preso. Injustiça porque nós temos uma menina que foi injustiçada. E injustiça porque nós vemos um bebê que ia perder sua vida.
é uma consequência de injustiças, né? E a minha única reação diante disso é de lamentar. Mas ainda assim eu creio que o cristianismo é o que tem a melhor resposta. Nós encontramos no cristianismo a melhor resposta. Uma resposta de graça para criminosos, como nós vimos com o pastor Marcão. Uma resposta de graça para meninas e mulheres, não só mulheres, mas pessoas que enfrentaram abuso e que foram estuprados. Existe graça para essas pessoas, existem respostas para essas pessoas. O cristianismo oferece resposta para essas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sim. desculpe interromper, mas Felipe, eu já vi moças, até eu me lembro de um caso que assim, eu guardo até hoje. Existe graça também para aquela moça que pensou assim, puxa, eu não deveria ter cometido aquele aborto. Sabe, teve uma moça, Felipe, que disse assim, eu ouço a criança chorar. Meu Deus, existe graça e perdão de Deus para essa moça, Felipe? Existe graça. Essa é a boa notícia do Evangelho, que Jesus, ele levou a nossa dívida, o nosso pecado na cruz e derramou graça sobre todos nós. E existe graça para uma pessoa que está sendo assolada pela culpa, para quem enfrentou abuso, por uma mãe adolescente, para toda a situação, existe graça. O cristianismo tem a resposta. Muitas vezes a gente não entende o porquê que isso aconteceu, né? A gente fica, dói, é de ter uma certa ira justa. O que aconteceu, uma indignação santa, mas por que Deus permite uma coisa dessas? Né? E aí, tantas pessoas atacando, inclusive os cristãos, por que Deus permite uma coisa dessa? Crente tem que morrer. Teve gente que falou que cristão bom é cristão morto. Realmente, eu não consigo oferecer uma resposta do porquê Deus permite. Mas eu creio que Deus, ele tem o domínio e o controle de tudo no universo. E que ele não está distante do sofrimento e da dor. Porque no próprio Evangelho, eu queria já até apontar para quem está assistindo a gente agora, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de que Deus é um Deus que abriu mão de toda a sua glória, como diz Filipenses no capítulo 2, ele se esvaziou, e ele veio como servo e assumiu as nossas dores. Deus não é um Deus distante do sofrimento, Deus é um Deus que sofre, e sofre com a gente. Eu creio que Deus sofreu com esse abuso também. Ele sofreu com tudo isso que tem acontecido. Ele foi o que mais sofreu com isso. Deus sofre junto com a gente, ele não está ausente. Mas a Bíblia nos diz, e eu tenho essa esperança, e eu, como diz Dostoiévski, eu creio como uma criança, que no último dia toda injustiça será punida. Tudo fará sentido. Todas as coisas serão colocadas no lugar. E nós teremos inclusive uma justificativa para tudo que aconteceu. Hoje a gente não consegue ter essa visão. Hoje é que nós nos apoiamos na nossa confiança e na nossa esperança de que Deus é um Deus que sofre com a gente, mas ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos esperança. Então, diante do que aconteceu, muito cuidado com o que você escreve na rede social, com a sua postura, às vezes, os olhos cheios de raiva. Verdade sem amor não é de Deus. O que nós mais precisamos agora é amar essa criança, que ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. E nós precisamos crer que existe esperança para o estuprador, que existe esperança e saída para os novos casos que, infelizmente, irão acontecer e que a gente não quer que isso aconteça. Existe prevenção para isso e que nós precisamos depositar nossa esperança em Jesus. Então, tome muito cuidado como você vai se manifestar. Ore, busque sabedoria a Deus, né, que Ele realmente tem a melhor resposta para nós. Você ouviu sobre amor. Você ouviu de transformação. Você ouviu quando o pastor Marcos falou sobre pessoas que são transformadas dentro de um presídio. Você precisa de ajuda nessa área? Alguém na sua família que se encontra preso, ou você precisa de uma ajuda com relação a uso de drogas. Você está precisando de uma ajuda? Você precisa de alguém que te ajude. E olha, sempre guardando muito sigilo. Talvez você tenha sido abusado ou abusada, ou conhece uma história e não está sabendo como lidar com isso. Você quer conversar conosco a respeito disso? Nós queremos ajudar você. Você viu o projeto que a Viviane falou? É um projeto que trabalha o tempo todo com muito cuidado nessa área de que você vai sentir
acolhida, protegida. O seu problema, a sua dificuldade vai ser tratado com muito sigilo. Talvez você seja uma mãe adolescente e você diz assim: puxa, eu fiquei ouvindo sobre isso, eu também preciso de ajuda. Você ouviu do projeto Elas? Você pode também conversar conosco. Você será bem atendida, você será acolhida com muito amor por causa da graça de Deus. E você também, que de repente fica pensando assim: eu quero saber mais da Bíblia, eu preciso saber mais justamente disso que foi falado. Qual é a conexão da Bíblia com a prática? E às vezes até assuntos que você fala assim: isso aqui é bem polêmico. Você tem a escola do discípulo. Você ouviu aí o pastor Felipe Breder falando: olha, nós queremos conversar com você, nós queremos ajudá-lo, nós queremos realmente ser bênção na sua vida, porque esta é uma igreja apaixonada por Deus e apaixonada por pessoas.